Mais uma aula do projeto Excel Além dos Números. Meio fantasmagórica aqui no meio desse verde, mas vamos à aula que é importante. Hoje nós vamos ver como podemos criar uma tabela de dados, validar dentro da tabela de dados e ainda umas coisas mais interessantes. Vamos à aula. Onde está meu Excel? Está aqui. Então, imaginem que eu tenho uma lista de cigarros e seus preços. E, invariavelmente, eu vou ter novos cigarros, né, que eu vou vender e vou poder colocar aqui. Primeira coisa que eu tenho nessa lista de cigarros, ó, vejam que alguns eu não tinha os preços, não conferi essa lista que veio de um aluno com um problema, talvez eu tenha aqui coisas duplicadas, né, porque talvez esse JPS 100 seja a mesma coisa que JPS Black Box 100, não sei, não entendo de cigarro. Enfim, tomei como verdade de que essa lista aqui é uma lista única, com todos os produtos que eu preciso vender e que pode ter novos produtos nessa lista. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar isso em uma tabela. Qual a vantagem e qual a desvantagem de trabalhar com tabela de dados? Vou colocar aqui uma cor-de-rosa bem grande, ó. A minha tabela tem cabeçalhos, ele já sabe que o cabeçalho é marca e preço. E aqui está. Primeira coisa que a tabela me deixa trabalhar com cores alternadas. Pode ser que isso por si só já seja uma solução para o seu problema. Eu só queria deixar ele mais visível. Então, formatar como tabela e depois converter em intervalo desfaz a minha tabela. Só mantém a formatação. Eu não vou desfazer porque eu quero mesmo trabalhar com essa tabela. O que acontece aqui? Quando eu estou fora, vejam que as minhas opções vêm até pivot table. Quando eu clico na tabela, ela é um objeto, então ele me dá uma estrutura de tabela, uma nova opção de menu. Nessa estrutura de tabela, eu vou chamar essa aqui de tab tabaco. E aqui eu tenho todos os tabacos. Agora, abri meu negócio e comecei a vender tabacos todos os dias. Gente, quero mostrar para vocês uma coisa. Quando eu vou pensar num banco de dados, meu banco de dados sempre tem que crescer para baixo. Se eu tiver que crescer para o lado, esse banco de dados não está bem. Então, vou chamar aqui essa folha de venda e vou pensar, o que acontece todos os dias? Tem uma marca de tabaco numa data que foi vendida, vou colocar aqui o PVP que eu quero trazer de lá, a quantidade e o valor da venda. Vamos chamar de valor venda, VRR venda. Isso, o que acontece? Quando eu tiver o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, ele vai crescer para cá. Eu não poderia trabalhar com banco de dados que crescesse para um lado. Por exemplo, aqui, ó, 21, 22, 23, 24. Isso não é um banco de dados. Isso já é quase uma saída de dados que não nos serve para muita coisa quando nós precisamos efetivamente fazer relatórios acima deles. Então, sempre que eu tiver que crescer um banco de dados e eu estou crescendo para o lado, eu não estou bem. Eu sempre tenho que pensar que um banco de dados cresce para baixo. Então, voltando aqui no nosso, nós temos estas opções e vamos lá. Eu vou dizer que vou copiar aqui umas 3 marcas só, para dizer que eu vendi alguns cigarros, tá? Eu vou pegar esses 3 aqui, vou colocar aqui. Vou tirar a formatação, porque eu não quero que ele fique com nenhuma formatação do original. E agora? Agora, isso tudo aqui é exatamente o meu banco de dados. Só que o meu banco de dados, eu não gosto quando faço isso que acabei de fazer. O PVP eu não quero digitar. O PVP eu quero que ele venha desse PVO, desse banco chamado preço de venda, que é a nossa tabela tabaco, lembram? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa PVP, vou colocar para cá, e vou trazer esses para cá, nesta ordem do meu banco. Por quê? Porque isso depende de mim. Esse valor da venda não depende de mim, pode estar lá. Então, todos os dias eu vou dizer aqui, vendi esse cigarro, que dia foi? Dia 15 de fevereiro de 23. Quantas quantidades? 20, 12, 30.
Aqui eu já vou transformar numa tabela também. Então, parei em cima dele, não tenho que marcar nada, vou transformar como tabela. Vejam aqui, vou usar uma tabela azul. Ok. E agora, o que acontece que é tão bom com essa tabela? Primeira coisa, eu vou dar um nome nela. Isso aqui vai ser a tabela de vendas. E agora eu tenho que trazer para cá o PVP. Posso trazer com um PROC-V, porque aqui, ó, o nome está aqui e o preço está aqui, como poderia um PROC-X. Vou trazer com PROC-V, porque muita gente não tem a versão 365 e pode ser que precise do PROC-V. Então, vamos lá. Vou vir aqui e vou procurar. PROC-V, eu quero este cigarro. Notem que aqui ele não está dizendo A2, ó. Ele está dizendo uma referência estruturada. Ou seja, campo marca e o arroba significa na linha em que eu estou. Onde que eu quero procurar isso? Gente, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, a tabela inteira. E veja, ele não marcou do A ao B, ele marcou a tabela tabaco inteira. Se ela crescer, ele ainda vai saber. Qual é o índice? Ora, lá era 2, né? Primeiro era o código, depois era o preço. E se eu não achar lá parecido? Não, eu não quero parecido, eu quero exato. Vou pôr um 0 para trazer exato. Uau! Eu fiz no primeiro e ele já copiou para 3. Vejam, vou formatar isso aqui para dinheiro. Shift Ctrl cifrão. Ele vai formatar para o dinheiro de onde eu estou. Apesar de ter usado o cifrão, ele trouxe o símbolo do euro, porque a minha moeda padrão é o euro aqui em Portugal. E o valor da venda? O valor da venda, ora, há de ser a quantidade que eu vendi nesse dia vezes o preço que ele acabou de trazer. Notem que ele não está fazendo C2 vezes D2, e sim o campo quantidade na linha em que eu estou, é o que diz o arroba, vezes o PVP na linha em que eu estou. Quando eu der um Enter, vejam que lindo, ele já calculou para todos. O que acontece com uma tabela de dados? Chegou o dia 16 de fevereiro. Vamos lá? Vou só copiar daqui para não ter trabalho, tá? No dia 16 de fevereiro, vou colocar aqui, vou copiar como valor, eu poderia estar digitando, tá? Vou pôr aqui o dia 16 de 2 de 23, vou copiar para todo mundo, que eu quero que seja a mesma data. E eu só preciso agora dizer a quantidade. Então, desse foram 5, 20. Estão vendo que ele está com aqui, ele já buscou o PVP, ó, aumentou a tabela, ele sabe sozinho que vai trazer o PVP e que vai fazer a multiplicação. Eu vou pôr apenas 15, 30, 32, 48 e 10. E ele aqui já está me fazendo quanto é o valor da venda. Vamos supor agora que eu vou digitar. Vou pegar um outro aqui, ó. E eu vim aqui e digitei. Veja, é como se eu tivesse digitado, né? Look, strike, head. Vou dar um enter. Veja o que acontece. A minha tabela já cresceu. Ele já sabe que esse cigarro custa R$ 4,70. Quando eu colocar a data de 18 de fevereiro de 23, de 17 eu não vendi, e colocar 20 cigarros, ele já calculou o valor. Então, a partir de agora, eu tenho 3 coisas para fazer. Digitar qual foi o cigarro, qual a data e qual a quantidade. E eu até vou fazer melhor aqui na minha tabela. Vou inserir isso, vou copiar a marca para cá. Vou copiar a data para cá e vou excluir a minha data, porque eu decidi que ficava melhor assim. Desse jeito, eu tenho que colocar aqui, ó, meu PROC-V, vou ter que refazê-lo. Por que eu tenho que refazê-lo? Porque eu troquei as colunas. Ele achava que estava procurando a data, ó. Na verdade, vai procurar a marca. Quando eu refizer o primeiro, veja, ele já copiou para todo mundo e já alterou a minha multiplicação de novo. Por que eu fiz isso? Porque eu agora pensei, marca e quantidade está muito mais perto para a estrutura de banco de dados quando a gente pensa em negócio, né? Então, eu começo aqui colocando a minha data. Ah, vendi no dia 19 de fevereiro de 23. Ele nem sabe o que eu vendi. E agora, se eu vendi um derby, derby não existe na minha lista. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo dessa minha lista e vou dizer que agora eu vendo derby, sim, senhor. Olha o que vai acontecer quando eu der um enter.
esta parte da tabela tabaco vai crescer, ó. E eu vou dizer que o derby custa R$ 5,90. Vamos lá ver o que aconteceu? Derby já tem os 5,90. Posso colocar agora uma quantidade, que foi a única que eu vendi, 5,90. Então, desse jeito, se eu aumentar a minha tabela aqui com qualquer novo cigarro e preço, aqui eu posso usar os cigarros. O que está me acontecendo aqui que eu ainda não estou gostando? É, por exemplo, quando eu coloco um cigarro que não existe, por exemplo, Camel, ele está dando ND, ele não está me ajustando. Por quê? Porque eu, depois é que estou colocando o Camel aqui por 4,30. Quando eu faço isso, ele já sabe, eu vou colocar a quantidade. Mas se eu quisesse que esse campo fosse validado, ou seja, as pessoas só podem digitar o que eu tenho neste campo, o que eu vou fazer? Eu vou vir em algum lugar escondido aqui e vou fazer uma fórmula que eu gosto muito, que é ordenar por exclusivos. De quem eu vou vir aqui, vou abrir o FX para vocês verem o exclusivo, só vou usar a primeira. E vou dizer assim, ó, exclusivos. Veja que eu não estou marcando A, eu estou marcando a setinha aqui, ó, onde ela está no marcas, ó. E ele diz, eu vou ter a tabela tabaco marcas dentro do meu exclusivo e dentro do meu ordenar. Estão vendo que ele acabou de trazer o camel para cima, o derby vai estar mais aqui, ó. E ele tem uma vez cada cigarro que eu tenho lá. Cada marca, né? E agora, o que eu vou fazer nessa célula? Nessa célula, eu vou dizer que ela valida. Como é que ela valida, gente? E essa lista pode aumentar. Nós vamos vir aqui e vamos dizer dados, validação de dados, validar por lista, e essa lista valida a partir do meu L1. Só que vejam, como o L1 é uma lista, como é que eu posso dizer? Virtual, porque se crescer lá a tabela tabaco, essa minha lista vai crescer também. Eu uso o cardinal. O cardinal quer dizer, se estou com uma fórmula que ela é virtual, ou seja, ela aumenta e diminui conforme a vontade do cliente, então a minha lista de validação também aumenta e diminui pela vontade do cliente. Ó, quando eu trocar, ele troca aqui qual é o preço do cigarro. Deixa eu pegar um outro que tenha preço. Olha, o Camel Activate Azul tinha preço. E agora? Agora eu vou copiar essa validação para todo mundo. Todo mundo tem. Desculpa, eu podia ter copiado só o formato, né, gente? Acontece. Formato. Não. Então, o que eu vou fazer? Vou validar todo mundo de novo. Dados, validação por lista, todos os campos estão validando a partir da L1 com o cardinal, que eu não queria perder o que eu já tinha digitado. Sendo assim, todos eles têm uma validação. Se eu vier aqui e colocar 21 de 2 de 23, ele já me abriu com a validação, ó, e eu posso escolher um cigarro aqui, dizer que eu vendi 10 quantidades, ainda no 21 de 2 de 23, eu posso colocar um outro, ó. Quando eu começo a escrever, ele já começa a me dizer quem são as opções. Ah, não tinha preço nesse meu. X Original Box. E assim eu vou indo. Agora, vou vir aqui na minha lista de tabacos e vejam. Lá embaixo vou colocar um cigarro novo. Amo tabaco. É um cigarro novo. Vou pôr um preço. R$ 2,40. O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu começar 22 de 2 de 23 e for procurar um cigarro, opa, eu amo tabaco,
minha tabela cresceu. Deixa eu tentar identificar por que ele não levou o Amo Tabaco para cá. Ah, tá aqui. Estava faltando atualizar. Eu devo estar com cálculo manual aqui. Se eu vier com o Amo Tabaco, está aqui. E eu posso usar também esse produto. Vamos colocar um outro aqui. A 5 euros. Ó, ele está mesmo porque eu estou com pouca memória, porque senão ele atualiza automaticamente. O que eu fiz foi entrar na célula e dar um Enter novamente. E se eu quiser aqui no dia 22/2/23 usar o veja que ele já me oferece, ó, já traz o PVP e eu vou colocar a quantidade. Então, com isso, eu tenho um banco que está realmente nas normas de banco. Os dias crescem para baixo. E se eu quiser ver um resumo disso? Bem, então eu posso fazer uma tabela dinâmica. Para em cima desse minha tabela, que se chama tabela venda. A partir da tabela venda, inserir uma tabela dinâmica numa nova folha de cálculo, vou chamar de resumo. E essa tabela dinâmica, quando eu paro aqui, ela mostra os campos. E eu posso dizer, por exemplo, por data, eu quero saber o valor da venda. E ele me mostrou, por data, o valor da venda. E essa data? Essa data eu ainda posso fazer aqui um agrupamento, ó. Eu quero agrupar a data por meses e anos. Dou um OK. Vejam que aqui eu tenho o ano. Dentro do ano eu tenho o mês. Atualizar. E eu consigo ver, por exemplo, vou tirar aqui o ano. E eu fico apenas com os meses. Se eu aqui tivesse tido uma venda em março, ó, vou copiar alguns daqui só para a gente ver. Aqui colocando março, tá? 1 de março de 23, 2 de abril de 23, 15 de março de 23, para verem que as datas não precisam estar corridas, 4/4 de 23 e 15 de março de 23. Vou colocar quantidades, 10, 12, 5, 6 e 7. Vou vir no meu resumo e vou atualizar. No momento em que eu atualizo, ele já tem as vendas por fevereiro, março e abril. Então, essa aula não estava dedicada à tabela dinâmica. A minha ideia maior era explicar para vocês que uma estrutura de banco de dados tem que crescer para baixo. Então, se eu tenho novos cigarros, eles crescem para baixo com o seu preço. Se eu tenho novas vendas, elas crescem para baixo com os seus cigarros, as marcas, né, e as quantidades. E que eu posso ter campos, sim, calculados dentro das minhas tabelas, que fica muito mais fácil. E o resumo é um adicional aqui que a gente pode ter. Por exemplo, aqui, se eu quisesse ter, imagina, em vez da data, eu quero ter a data no filtro e quero ter a marca nas linhas. Deixa eu eliminar aqui. Removi os meses. Tenho as marcas nas linhas e aqui eu tenho por data. Ó. Posso selecionar múltiplas datas, só algumas datas. Então, aqui eu tenho por marca, vou tirar todas para a gente ter todas as marcas vendidas, e tenho por mês. Mas tabela dinâmica é alvo de outra aula. Espero ter ajudado vocês aqui com as tabelas e principalmente para entender que o PROC-V pode estar dentro de uma tabela de dados e campos calculados que ele vai conseguir lidar com isso e aumentar os seus cálculos. Até a próxima!